Sejam bem-vindos, meus amigos palmeirenses, e vamos aqui com mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão, que está focado nesse jogo contra a equipe do Internacional nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, mais informações diárias que está chegando no Brasil, muito provavelmente até sexta-feira, e também ainda a repercussão do clássico contra o Corinthians. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e vamos com o vídeo. Porque o Palmeiras fez com os titulares a partida contra o Vitória, contra o Corinthians, vem aí a terceira seguida com todo mundo, Vinícius? Essa é a questão, Bruno. Um abraço para você, para os companheiros fãs de esporte, que seria algo inédito na passagem de Abel Ferreira escalar o time 3 vezes, as 3 vezes mesma escalação. E isso pode acontecer porque ele tem todos os jogadores à disposição em relação às 2 últimas partidas, e a programação exatamente é essa. Time titular contra o Vitória, Corinthians e agora Internacional. Depois ele dá um descanso exatamente na última rodada do Campeonato Paulista, porque o Palmeiras já está classificado para a próxima fase. Então nunca aconteceu ano passado, nesses 5 anos de Abel Ferreira, escalação 3 vezes, e pode acontecer agora diante do Internacional com todos os jogadores à disposição. E ainda tem o Felipe Anderson, que iniciou a transição nessa semana. Ele ficou fora dos 2 últimos jogos com dores no tornozelo e essa semana já começou a treinar com o elenco, pode aparecer entre os relacionados para essa partida contra o Internacional. Outras novidades no Palmeiras: John Arias já apareceu no bid, já está inscrito e pode estrear com o Palmeiras. Ele deve se apresentar, a gente repete, no final de semana, até sexta-feira, e a previsão é que ele estreie nas quartas de final do Campeonato Paulista no próximo domingo, no outro domingo, não nesse, no outro domingo, no dia 22 de fevereiro. E o Paulinho, que também fez o treinamento essa semana aqui no gramado da Academia de Futebol, aí sim é uma situação mais complicada, não há previsão para ele retornar, nem fazer a transição física, mas está avançando nessa recuperação. Aí a expectativa é que ele volte a campo pelo menos no mês de maio, com a transição em abril. Então toda essa expectativa, mas o Abel Ferreira falou sobre isso na entrevista coletiva, ainda não sabe quando vai contar com o Paulinho. E uma última novidade aqui na Academia de Futebol é que o Maurício fechou aí a sua naturalização com o Paraguai, agora é paraguaio e pode defender o Paraguai na Copa do Mundo. Ser companheiro do Sousa e também do Gustavo Gomes. É mais um jogador que o Palmeiras vai perder nas convocações durante o ano, durante data FIFA, e pode perder, né? Porque o Maurício agora pode defender a seleção do Paraguai. Bruno? Zé, passou pelas categorias menores da seleção brasileira, mas agora pode defender então até o Paraguai na Copa do Mundo. Olha o que disse a Leila Pereira sobre o assunto. Entrevista aos colegas do GE. Lembra o que eu falei ontem? No Sim. final da tarde, ela deu entrevista para os colegas do GE. Memphis, e ótimos colegas, aliás. Memphis não errou o pênalti por causa do Andreas. Ele errou o pênalti porque chutou mal e ponto. Estão caçando pelo em ovo, essa é a verdade. O Memphis escorregou diversas vezes em vários lugares do campo. Será que esses escorregões aconteceram porque o Andreas saiu cavucando o gramado inteiro do estádio do Corinthians? Toda vez que ganhamos um clássico, acontece alguma gritaria, acontece algum quiprocó. No ano passado, viramos um jogo contra o São Paulo, em que estávamos perdendo por 2-0, na casa do nosso adversário. E só se falou de um pênalti do Alan que o juiz não deu, disse a Leila Pereira em entrevista ao GE. Não se falou só disso, não. Aliás, em relação ao Andreas Pereira, daquela vez ela levou o Andreas Pereira no Jornal Nacional. Teve isso também. Né? Pereira foi ao no dia Jornal Nacional. seguinte. Só Dizer que não era um da... jogador violento e tal, não sei o que. Eu acho ela exemplar, ela defende os seus como se fosse... Agora, tem alguns pontos aí que ela tem razão. Quais são? Fala, Ela tem razão. diga. No ano passado, ela tem razão. E depois daquele jogo, o Palmeiras não teve um pênalti marcado a seu Mas, favor. se você quiser a estatística do São Paulo depois daquele Não. jogo, a gente pode comparar. Eu tô falando... O Palmeiras não foi prejudicado, foi o São Paulo Mas eu não estou dizendo que não. Estou dizendo o pós. Então... O pós, quem se ferrou. Contra o São E eu Paulo? queria voltar atrás para dizer o seguinte: dar os pontos para o São Paulo. Não Porque aquilo prejudicou muito o Palmeiras no final. Entendeu? Mas prejudicou muito mesmo a campanha que foi feita a respeito. Começa com o Boto lá, né? A campanha que foi feita foi dura. E o Palmeiras não teve mais pênalti marcado a seu favor. No campeonato, que não é nem paulista nem brasileiro. Não, o pênalti que o jogo decidiu a vaga para a final da Libertadores. Foi um campeonato qualquer. E o jogo, Né? mas aconteceu. Qualquer. E o jogo contra o Flamengo, em seguida,
mostra o Hilton, né? Com o braço curto, apito aqui, né? Pênalti, claro que não marcou. Falta no Pulgar, não marcou. Eu acho importante ela se posicionar, porque o Palmeiras não tem que ser beneficiado. Por quê? Eu também acho que não tem que ser beneficiado. Então, beleza. como Mas vinha prejudicado sendo não outras dá. vezes. Não, vinha sendo outras vezes, cara. Exato. Aí não dá, mano. O Palmeiras Sabe? elege um jogo que ele foi beneficiado como se ele fosse prejudicado. Eu não entendo Então, essa Ninguém conexão, falou eu não isso. entendo essa conexão. Eu não falei nada Eu não disso. entendo ela tá falando. Não, ela tá dizendo que o Palmeiras virou o jogo, né? Isso só se falou do pênalti que aconteceu. Mas tudo bem, mas esse é um detalhe da declaração. Detalhe não, 20 Não, minutos, 3 gols. Pô. Eu sei disso. Não, eu estou falando que eu queria voltar na questão do Andreas e da Tá, do vamos lá e para a tal. questão do Andreas. Mesma coisa. Também é verdade que o Memphis escorregou o campo todo, mas aí não dá. O Andrés não deveria ter feito o que fez. Aí entra no análise do Arnaldo, ela proteger o Palmeiras, defender os deles. Aí eu não concordo. O que ele fez merece punição. Em campo, cartão amarelo. Agora, se vão tirar o cara do campeonato, 6 jogos, artigo agressão ao futebol, aí é questão de os pinguins de gravata ali que vão decidir. Meu único comentário da tela, eu lembrei do Lucas Silva e Silva, lá do Mundo da Lua, quando ele ficava virando assim, ó. O grande, Entrando em outro planeta. Luciano Amaral. Isso, ele entrando em outro planeta, ele entrava no mundinho dele, do planetinha dele. E o que ela fez foi estar no mundinho dela, viver o mundo dela, mundo paralelo. Foi isso que ela fez com essa frase aí. É o mundo paralelo da tia dele. Você Porque as duas coisas. Ela é um mundinho paralelo. Ela apertou o botão, entrou no Lucas Silva e Silva e viveu o mundo que ela acha que é o mundo que ela tem. Você consegue afirmar que o Memphis errou o pênalti porque escorregou no... Claro que sim. Claro, não é coincidência. Você viu a imagem que o Neto postou ontem? Claro que é. Ah, tá. O que tem? Claro que eu Bah, tenho essa convicção. Antes dele chutar a bola, ele tá com o pé de apoio na frente da bola. Claro que eu tenho Entendeu? essa convicção. Então, beleza. Agora, O Silvio e Silva habita por aí também. Porque Não. a convicção existe é essa. um ato e uma consequência. Certo. Então, Mas se ele os escorrega outros- sem o ato, eu não vou ver Aí aqui. ela tem Aí eu razão. estaria no mundo Os paralelo. outros escorregões foi por causa do Andrés também. O cara escorregou quase o jogo inteiro, em vários lugares do estádio. Não, isso não se discute. Bom, Ponto. então, a gente Tá fechado. tá... Sim, então, Existe mas um escorregão depois de um ato Aham. de sabotagem. Ontem- Ponto. ontem eu fiz uma coisa absolutamente poliana, falei assim, devia ter um grande Consenso. pacto da moralização, da honestidade e tal. Aí no dia seguinte a Leila falou assim, não teve nada então- disso. Não foi por causa disso. Aí a pergunta é o certo para o dirigente fazer isso ou tá errado? Porque também se a Leila falar assim, realmente, o Andreas, que sacanagem que ele fez, a torcida vai pegar ela. Essa frase é dos mesmos criadores de Aqui Não É Hospital acho que e ela a gente poderia tá vendo falar- Paulinho. acho Aqui a que gente ela- cuida das empresas que só tem empresa séria, a gente viu o que aconteceu. É dos mesmos criadores dessas frases. E ela falou outra coisa Maravilhosa. importante, né? O Andrés, ano passado, tomou cartão amarelo de um lance em que o jogador do Vitória simula. Né? Então, mas aí... Agora, vem cá. Aonde ela se coloca? Ela não coloca nesse mundo que eu acho ideal. Ela se coloca numa vida como ela é. Esse é um bom ponto. Tá, é um bom ponto. Porque também se a Leila chegar hoje e de repente ela volta... Não. Tive uma síncope e agora eu... Que ela poderia ter dito e falar, eu acho que o Andrés errou naquele movimento, mas também não foi por isso que perdeu. Teve Mas buraco, até isso escorregão. seria... Acho que aí seria- não. Acho que aí passa. E não estou defendendo a Leila aqui, mas eu duvido que qualquer outro dirigente em não. qualquer lugar do Acho que Brasil não faria. ia chegar e ia falar Não isso que eu estou faria. falando. Não. O Macias não ia, o Stabile não ia. Essa decisão que você está pedindo, ela tem que ser Ué, fala um. intramuro. Porque publicamente Não, ninguém vai fala admitir. um dirigente. Não, Fala, tô ia pensando. chegar hoje e falar assim, realmente, meu jogador foi Mas foi quando ele é trapaceiro. elogiada, que ela age de maneira diferente e tal, é nessa hora que a gente esperava que ela agisse de maneira diferente. Então, mais do mesmo, tá tudo bem. Eu sou mais do mesmo. Mas, Então, mas beleza. também acho que é por um peso muito grande exigir que ela faça sem que ninguém É faz. a mesma coisa do Rodrigo Caio. Se ela fizer, ela vai virar o Rodrigo Caio do dirigente. O ambiente é esse, cara. Eu acho que, não sei, eu acho que ela às vezes ela surpreende, como ela, quando
por exemplo, ela foi contra esse discurso. Ela não ficou, que o Massini fez aqui. Mas acho que aí é um pouco diferente. Né? Por quê? Não, porque aí porque aí ela investiu a grana e não aceitou as desculpas que perdemos. Porque pois é, ela além não da agora, ligação, isso é uma outra, eu sei, mas essa é uma outra história. Além da ligação do Schalke, que ela não queria comprar briga com a CBF. Pode ser, mas ela essa é não uma entrou outra nisso e colocou uma pressão no cima do treinador. Agora, essa é uma outra história. Agora é uma questão de trapaça. Aí sim. Não, mas eu estou dizendo que ela surpreende. Ela não vai contra o jogador dela. Não, ela foi contra o técnico dela. Não, contrariou o técnico dela. Surpreendeu, não foi? Qual dirigente vai contra o técnico? Mas aí ela errou. Mas é mais compreensível. Olha aí, tá vendo? Para a comunidade ele errou. Não, não é comunidade. Ela errou, cara. Uma coisa não está dissociada da outra. É um jogo de futebol. O Pulgar deveria ter sido expulso. E, paralelamente a isso, o Flamengo finalizou 2 bolas no gol e fez um gol de cabeça, mereceu o título. Não tem, uma coisa não está dissociada da outra. Ela poderia muito bem, olha, fomos de fato prejudicados, o Pulgar deveria ter sido expulso, porém, não dá para você fazer uma final de campeonato e não chutar uma bola em gol. Cara, é simples de entender, não é difícil. Então, o que ela falou é simples de entender. O Palmeiras não perdeu os títulos no ano passado por causa de arbitragem. Ou não. Sim, mas eu consigo enxergar uma diferença entre uma declaração e outra. Mas qual dirigente daria essa declaração que ela deu ano passado no fechamento? Eu acho que é mais simples de fazer. O BAP, se o Flamengo chegar no fim do ano, não ganhar nada. E a galera fala, pô, não ganha nada. Eu falei, olha, eu contratei até o Paquetá. Se os caras não ganham... Ela não falou exatamente isso. O que ela falou é que o time, ela não deu respaldo às justificativas do seu treinador. Por que ela fez isso? Em toda entrevista falava que ele perdeu o pênalti. Por que ela fez isso? Porque ela certamente estava irritada com o desempenho do time depois dela ter deitado 800 pau para fazer o time ganhar. Talvez ela seria capaz de fazer uma análise melhor do que muito dirigente. O time não funcionou como se esperava. Mas, assim, como ela fez no outro ano. A Leila não faria essa análise se ela não tivesse contratado ninguém. Né? Então, o time não funcionou como ela esperava, é verdade. Agora, a arbitragem também é verdade. Não está diferente, as coisas não são diferentes, na minha visão. Não, eu acho que é diferente. Uma declaração ela dá para se defender. Na outra, ela defende o jogador. Mas essa reflexão, por exemplo, não foi feita pelo técnico do Palmeiras. Não foi. Que insiste em inflar esse vitimismo. Agora, acho que talvez não mais. Agora não é um momento, né? Tá ganhando. Com Arias, com não sei o quê. De novo, o Arias é apenas a continuação de uma política de contratações agressiva que o Palmeiras vem fazendo há um tempão. O Massini ainda falou, a janela... 1 ano. 1 ano e meio, desde a janela do Maurício, que agora virou paraguaio. 1 ano e meio, Felipe Anderson. É verdade. O Felipe Anderson, sim. É verdade, janela após janela. E a perspectiva é ter uma janela maior no meio do ano? Pô, ainda bem, né? Não podendo. Então, mas tem essa perspectiva. Você admite que se também, vender como você alguém, falava sim, aqui, que senão não. O investimento de 25 milhões de euros no Arias nesse ano surpreende, não surpreende? Cara, eu acho que surpreender, porque eu acho que não. A impressão é que tirasse o pé um pouco. Então, mas aí, olhando para conta, número, já entrou 126 milhões, entendeu? Então, não daria para gastar mais 800, como não vai dar, certo? Mas, de fato, o que muda aí, desde o Felipe Anderson, é você trazer jogadores com outra característica, né? E admitir que eles não vão fazer, que erraram em algumas contratações, para estar neste lugar onde ela, presidente, quer que o Palmeiras esteja. Porque para estar nesse lugar onde ela quer que esteja, tem que ser Arias, tem que ser Fabinho, tem que ser o Marlon, tem que ser Nino, tem que ser jogador desse tamanho. Entendeu? Por mais que o Mikael, para mim, tenha sido sacanagem, eu não achava ele tão ruim, não tem a mesma qualidade, a mesma, importância que tem esses jogadores que o Palmeiras está contratando agora. E, veja, o fato de, se acontecer de ter um erro de arbitragem, isso não pode ser a justificativa principal, porque isso vai acontecer contra o Palmeiras e contra os outros times. Com o que ele tem na mão agora, a responsa dele é muito maior. E eu não sei qual vai ser o discurso da presidente na reunião do conselho no final do ano. Entendeu? A presidente do Palmeiras, ela colocou uma caixa, certo? E dentro da caixa tem uma granada, mas está com o pino ainda. Tem uma série de docinhos e um caminho.
que é o caminho da taça, certo? É um campo minado. Se ele pisar errado, ele vai, né? Vai abrir joga aquela farinha na cara. É isso que vai acontecer. Está no colo dele e da comissão técnica. Fazer com que o Palmeiras renda mais. Porque se você daqui, sei lá, 2, 3 jogos, o Arias estreou, o Paulinho está voltando, que é uma ótima notícia. Você pode ter, antes da parada da Copa, todo mundo à sua disposição. Né? E se o time jogar muito mal... Esse é o... Não tem arbitragem que sustente isso. Sim. Arbitragem ruim. Vai jogar mais? Ah, vai. Naturalmente vai, cara. Naturalmente vai. Já está jogando melhor. Já está melhorando. Pouco, né? Mas já está. O jogo contra o Corinthians, para mim, não foi um jogo deplorável. O Palmeiras fez um jogo razoável. O Corinthians foi melhor em muitos momentos. Mas vai melhorar, cara. Vou trazer aqui agora uma breve análise do GE dessa vitória do Verdão contra a equipe do Corinthians pelo Paulistão, abre aspas. O Palmeiras não pode dizer que jogou bem na Neoquímica Arena, mas a vitória por 1-0 diante do Corinthians teve pontos positivos a se tirar. O resultado, além de garantir a classificação antecipada para o mata-mata do Paulistão, pode trazer uma casca que ainda falta neste processo de reconstrução do grupo, iniciado no ano passado. O derby foi uma das pedras no sapato do Palmeiras na temporada de 2025, vice-campeonato paulista, eliminação na Copa do Brasil e apenas uma vitória contra o arquirrival deixaram marcas que repercutiram na academia de futebol. Em um início de Paulista ainda sem estar no ritmo ideal, o time precisava de uma resposta, especialmente de postura, nesse jogo. O que se viu depois que o Palmeiras abriu o placar de 1-0 foi uma postura que o palmeirense queria ver em derbys do ano passado. Um time aguerrido, que soube se defender e evitar a pressão corintiana nos minutos finais. Com 42% de posse de bola e 10 finalizações contra 13 do Corinthians, o Palmeiras ainda tem muito a evoluir na temporada de 2026. Mas começar o ano com 3 vitórias nos 3 clássicos dá mais calma para que se ajustem os problemas e mais confiança de que o time pode voltar a ser aquele que cresce em grandes jogos como foi na temporada de 2023. Vitória importante do Verdão e clássico se ganha. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!